Muito estimado Padre Carlos, pároco desta paróquia São João Batista, de Divinópolis, Goiás. Estimado Padre Joaquim, pároco de São Domingos, paróquia vizinha aqui de Divinópolis. Estimado Diácono Santos, diácono permanente, que me acompanha nesses dias. Diletos candidatos ao diaconato permanentes, acólitos eleitos, Mariano e Domingos e suas distintas esposas e familiares. Querido povo de Deus, amados internautas, a Igreja reserva no dia de hoje para celebrarmos a solenidade de São João Batista, nosso padroeiro. Este santo a quem Jesus disse ser o maior nascido de mulher. E o nosso olhar se volta hoje para Jesus, a Santíssima Virgem e São João Batista. Os três nascidos de concepções misteriosas. Nossa Senhora, conta-se a tradição, que é filha única de Santana e São Joaquim, que a conceberam também na velhice. São João Batista, também concebido miraculosamente, quando Santa Isabel já tinha idade avançada. E Nosso Senhor, concebido por obra do Espírito Santo, não no seio de uma idosa, mas de uma jovem adolescente, Nossa Senhora, virgem, pura, imaculada, por obra do Espírito Santo. A Igreja celebra no seu calendário a natividade somente desses três. Hoje, a natividade de João Batista, que nasceu antes de Jesus 6 meses. Daqui exatamente 6 meses, vamos celebrar o Natal de Jesus. Os três nascem puros, sem o pecado. Nosso Senhor, porque é Deus, veio do céu à terra a divindade, assumir a nossa pobre humanidade para nos elevar à glória de Deus, como nos ensina os padres da Igreja, especialmente Tertuliano. Nossa Senhora, preservada do pecado da origem, desde toda a eternidade, no coração de nosso Deus, estava a intenção da salvação eterna que viria pelo seio de Nossa Senhora, um seio virgem, e uma mulher pura, sem a malícia, preservada do pecado de Adão e Eva. E João Batista? Por que nós podemos dizer que João Batista não tinha pecado? Porque João Batista, quando estava no seio de Santa Isabel, a Santíssima Virgem fora visitar sua prima. E quando Nossa Senhora chega, que Santa Isabel saúda Nossa Senhora, João Batista é tomado pelo Espírito Santo no seio de Santa Isabel e ele recebe uma espécie de batismo no Espírito Santo que o purifica, que o permite nascer puro. Nenhuma pessoa recebeu essa graça que João Batista recebeu no seio da mãe. A visita de Nossa Senhora com Jesus
que faz nele uma obra de restauração para que nascesse puro. João Batista é tomado no seio de Maria, pela força do Espírito, no seio de Isabel, melhor, pela força do Espírito que havia concebido Jesus no seio de Nossa Senhora. E este homem nasce puro. É um profeta, é um entreposto entre o Antigo e o Novo Testamento. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías diz que o povo de Israel é um povo para louvar a Deus, para fazer subir a Deus o louvor, a bênção da oração. E esse louvor foi conduzindo, através dos salmos, das profecias, o povo de Israel, que foi tirado do Egito pela força de Deus, através da mediação humana de Moisés, com seu cajado, abençoado por Deus, para que aquele povo constituído na sua gênese, na fé de Abraão, o Deus único e verdadeiro por ele confessado, pudesse chegar ao novo mar. Antes eles foram libertados do faraó pelo Mar Vermelho. E João Batista chega para ajudar aquele povo a se libertar. Porque João Batista é aquele que luta pela libertação do pecado. Fustiga o coração de Israel com uma pregação forte: convertei-vos e crede no Evangelho. O machado já está posto à raiz. Largue os vícios. Largue a vida moral deteriorada pelo pecado, porque agora chegou a graça. Se antes Moisés libertou o povo da injustiça, do sofrimento, das amarguras, da escravidão do Egito, João Batista agora inocula no coração do povo de Israel, através da sua palavra, a necessidade do arrependimento, da confissão dos pecados, da recepção do batismo de conversão, para que eles possam entrar agora nas águas doces do Jordão e poder receber de Cristo a libertação espiritual, a salvação eterna. O trabalho de João Batista como precursor, um homem puro, esse trabalho de continuidade no povo de Deus, do trabalho de Moisés. Porque agora vai se cumprir a palavra. Toda a preparação do Antigo Testamento, ela desemboca no Sagrado Coração de Jesus, cujo mês nós estamos celebrando. Isso é de uma riqueza enorme para nós. E o nosso coração deve contemplar essas riquezas extraordinárias da nossa fé cristã. O cristianismo não é uma brincadeira, não é uma religião social, como quer a teologia da libertação. Não é uma religião humana, antropológica, psicológica. O cristianismo é a religião do mistério. E o mistério é Cristo, encarnado no seio de Maria, que provocou esse batismo espiritual em João Batista no seio de Isabel, para que ele fosse a voz que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor, convertei-vos, crede no Evangelho. E nosso Senhor, meus irmãos, é o novo Moisés.
Lá no Antigo Testamento, Moisés atravessa o povo no mar a pé enxuto. O mar é perigoso, o mar é tenebroso, é belo, mas é perigoso, é sombrio. O mar traz uma espécie de grito de morte. Quantas e quantas pessoas já morreram no mar? Mas agora Jesus, ao assistir ele mesmo ser por João batizado nas águas doces e milagrosas do Jordão, inaugura um novo povo. Até João era o antigo Israel. Com João, a partir do momento que ele batiza Jesus, sem que Jesus precisasse ser batizado, mas Cristo quis descer as águas do Jordão, ser batizado por João e sair dali, inaugurando a igreja, o novo povo de Deus. Nós somos este povo de Deus, novo povo de Deus, novo Israel. Se o povo antigo tinha como grande meta conquistar a terra santa, a terra onde jorra o leite e o mel, igreja, nós queremos alcançar os cantos todos do mundo com o Evangelho, anunciando que nos salva, que só Ele pode nos dar o sentido da vida. E juntamente com esse povo, percorrer aquilo que o Salmo diz, o caminho para Deus, o caminho para o céu. Se na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos se faz a memória do batismo de João como batismo de conversão, nosso Senhor estabelece o batismo da graça, o batismo no Espírito, o batismo salvífico, que é o nosso passaporte para a eternidade. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O batismo, meus irmãos, é conditio sine qua, é uma condição indispensável para a nossa salvação. A igreja é o povo de Deus batizado. Toda pessoa batizada, ela é configurada a Cristo. Ela é, de certa forma, chuleada. Ela é costurada na túnica de Cristo, que é a imagem da igreja, que não se divide. Nós, meus irmãos, somos os filhos da igreja. Nós somos frutos do trabalho de São João Batista. Aquele que deu a sua vida, o asceta, que martirizou a sua vida na penitência, no deserto. Porque se houve o primeiro êxodo, Moisés, João Batista é aquele que prepara o segundo êxodo. João Batista entrega o povo de Israel a Jesus, o novo Moisés. Se o primeiro êxodo foi social, sociológico, humano, o segundo êxodo de Jesus é o êxodo salvífico, espiritual. E a nossa caminhada neste mundo é uma caminhada na fé, na esperança e na caridade, na prática das virtudes. Daí, meus irmãos, o cristianismo ser uma religião eminentemente comunitária. Eu não posso dizer, eu tenho a minha religião pessoal, eu rezo em casa. Cuidado. Quem tem essa bobagem de pensar que vai se salvar no seu individualismo, dizendo que reza em casa, está enganado. Eu me lembro uma vez, saindo de um supermercado como padre, encontrei um casal
cuja esposa era uma excelente ministra extraordinária da comunhão. E ela estava junto com seu marido, um advogado robusto, o bigode grande, bem pesado. E eu disse: mas irmão, por que não acompanha a sua esposa na igreja? Não, padre, eu já estou salvo, eu não tenho pecado, eu rezo em casa. Aí tinha uma imagem da Imaculada Conceição na praça, e eu pensei: irmão, eu estou achando que quando você morrer, nós vamos fazer uma imagem sua para colocar no lugar de Nossa Senhora, que você já é santo, mais santo do que Maria. E a mulher dele ria, achava graça e disse: padre, ele não reza nada. Acho que durante a vida, não sei se vi 3 vezes ele fazer o sinal da cruz. Não, mas eu rezo. Não reza. Geralmente, esse tipo de católico individualista, que não vem à igreja, que não devolve o seu dízimo, que não participa da missa e fala que reza em casa, não reza nada. Porque você aprende a rezar na igreja. É uma gente que nega Deus com a sua vida. A igreja, meus irmãos, ela se realiza na ação dos seus filhos batizados. A nossa igreja, ela é uma comunhão de irmãos no mistério da Santíssima Trindade. Ser católico é uma graça que ninguém de nós merece. Nós somos católicos pela graça de Deus. E o Catecismo de São Pio X, no qual minha mãe me ensinou em homeschooling catequético em casa, na roça, pergunta: és cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus, responde o catecismo. Se nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Se nós somos católicos, é pela graça de Deus. Ser católico não é você participar de um sindicato, de uma associação. Ser católico é ser mergulhado pelo batismo na túnica misteriosa de Cristo, que é o retrato vivo da igreja, que não se divide. E nós somos católicos porque nós temos necessidade da vida comunitária, da vida juntos. É tão bonito celebrar a missa, celebrar um terço, um momento de fé. Isso é a vida católica. E a Igreja Católica, ela é agraciada por Deus com os ministérios. O ministério capilar da igreja é o ministério dos bispos. O Papa também é bispo. O Papa é um bispo. O título Papa é um título. Mas o Papa é o bispo de Roma, que preside os bispos no mundo inteiro. Ele é bispo de Roma, não é bispo de Formosa. Depois os sacerdotes, que são os imediatos colaboradores do bispo, na obediência. Os diáconos, transitórios, aqueles que vão ser ordenados padres, ou os permanentes, que são colaboradores do bispo e dos presbíteros, na caridade, na liturgia, no testemunho da fé. São os ministérios ordenados, esses 3 ministérios, que faz parte da hierarquia da igreja. A nossa igreja é hierárquica. O Papa, os bispos não são reis, são servidores. Ninguém na igreja pode se sentir um rei que manda nos outros. Não, você é servo.
O Papa é servo, os bispos é servo, e deve viver a verdade, os diáconos e os sacerdotes. A ordem, no seu grau, primeiro, segundo e terceiro. E a igreja tem uma série de ministérios conferidos, designados. A paróquia, ela é uma casa de amor com o pilar da palavra, do pão, da caridade e da missão. E esta casa que congrega os batizados, ela está repleta de servidores, os catequistas, os coordenadores de pastoral, os que ajudam na liturgia, o ministro da comunhão, extraordinário, porque ordinário é o bispo e o padre. Os ministros da palavra, os coroinhas, os que servem, os que cuidam dos pobres, pessoal do conselho, da paróquia, são serviços que a gente vai designando. Então a igreja, ela é toda ministerial, ela é uma comunidade de serviço. Os que visitam os doentes, os ministros, o apostolado da oração, as pastorais, são serviços. E hoje nós vamos conferir um ministério que é temporal, para o Domingos e o Mariano, que é o ministério do acólito. Eles já são leitores, agora vão ser acólitos, vão ajudar no altar. O altar é o lugar do homem, serve o altar os homens, foi sempre assim, igreja. Isso não é discriminar a mulher, mas é o lugar do homem, porque Cristo quis assim. E depois eles serão ordenados diáconos, servidores do Evangelho, servidores da caridade e da liturgia. E São João Batista é para nós esta grande motivação. Se vocês contemplarem a imagem de São João Batista, e aqui ao meu lado esquerdo está a imagem do santo, nosso padroeiro, que é uma imagem belíssima. Eu dizia para o padre Carlos, as imagens de São João Batista nem sempre são bonitas, mas a nossa é muito bonita. Você tem São João Batista com a cruz, o laço vermelho, que recorda o martírio dele por causa de Cristo, a sua união com o mistério de Cristo, e a mão apontando para o céu. Moisés apontou o caminho para a terra prometida de Canaã, onde jorram o leite e o mel. João Batista aponta a eternidade, o céu, para onde nós seremos levados por Jesus. É Cristo que nos salva. Somente Cristo pode nos salvar. Ele é o Soter, Ele é o Salvador da humanidade. E eu creio, meus irmãos, concluindo a nossa meditação, nós devemos perceber o quão importante é a fé, a adesão a Jesus para todos nós neste mundo. Quem tem Cristo tem alegria. Quem não tem Jesus tem agonia. A gente olha a nossa sociedade que está crescendo o número das pessoas que não tem mais necessidade de Deus. Tem muita gente que não tem necessidade de Deus. Aqui em Divinópolis, uma cidade tão pequena, se vocês for apurar, tem muitos ateus na cidade. Talvez não tantos ateus falam, eu não acredito que Deus existe. Mas existe o ateu prático. Ah, se existe, tá bom, mas eu vivo para servir a mim. Que tristeza. Que agonia na hora da morte
para um pagão, uma pessoa que não tem Deus. Ontem mesmo, povo desesperado atrás de um padre para atender uma senhora no hospital. Vai daqui, vai dali. Difícil às vezes achar os padres na boca da noite, todo mundo com missa. Mas consegui um padre. Estava lá em São João da Aliança. Aí a pessoa foi buscar o padre, um servidor nosso da igreja. Chegou lá, o padre foi dar unção, a família não aceitou a unção dos enfermos. Para uma pessoa que está morrendo. Porque ela vai assustar, vai pensar que já está morrendo, mas já está morrendo. Câncer terminal. Que burrice, que tipo de católico é esse? Católico que não sabe nada da igreja, que não sabe o que são os sacramentos. Sacramento da unção não é para matar ninguém. O sacramento da unção é para dar força ao doente, ao idoso, à pessoa que vai para uma cirurgia, a pessoa que está num estado difícil de saúde. Unção dos enfermos não é para matar ninguém, mas pelo contrário é para dar a força, a unção do Espírito Santo para uma pessoa batizada, crismada, que passa por um momento difícil. Porque a igreja, meus irmãos, ela é a nossa hospedaria, é o nosso hospital. É na igreja que nós alimentamos a nossa fé com a comunhão no altar, com a confissão, com o batismo, com a crisma, com o matrimônio, com o sacramento da ordem e com a unção dos enfermos. Todo católico deve ter no coração esse desejo de receber o máximo de sacramentos possíveis. Os diáconos, praticamente, o diácono permanente recebe todos os sacramentos. É batizado, é crismado, faz primeira comunhão, recebe a confissão, recebe o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, que nós sacerdotes não podemos receber, porque nós temos que guardar o celibato, e o sacramento da unção. O diácono permanente recebe praticamente os 7 sacramentos. As mulheres, não, porque mulher não pode ser ordenada. Então recebe, a esposa do diácono vai receber 6 sacramentos. Deus seja louvado pela nossa igreja, que nós devemos amar com todo o nosso coração. A igreja, meus irmãos, não é o Papa, não é o bispo, não é o padre. A igreja é Cristo, é o mistério do ressuscitado. A igreja é a epifania do ressuscitado neste mundo. Eu vou deixar a igreja por causa disso, por causa do Papa, por causa do bispo, do sacerdote, do diácono. Não, isso é ignorância. Ninguém deve deixar a igreja por ninguém. Isso é pecado. Nós não podemos afastar da igreja porque discutimos, não combinamos com a pessoa, seja quem for. Isso é ignorância, é orgulho. Depois, no final da vida, a gente vai ser cobrado por isso. Tal vida, tal morte. Os que não aceitam a Deus terão uma morte muito triste. Uma morte esquisita. Mas aqueles que são de Deus terão a morte suave, a morte santa. Ontem mesmo eu rezava com um amigo que está terminando a sua vida numa capital distante. A filha me passou uma mensagem de madrugada, quando ela viu que eu estava online, postando meus programas, às 5 da manhã. Ela passou a mensagem: quando o senhor puder, faz uma oração para o meu pai, que está terminando. Aí depois eu liguei para ela, e ela colocou o telefone junto do pai que está a morrer. Eu fiz uma oração, ele está preparado, e ele louvava a Deus comigo. E dizia: eu não tenho medo, eu sofro com essa dor, mas eu entrego essa dor a Deus para salvar minha família e tantas pessoas. Eu quero ir em paz. Eu peço a Deus para me levar, porque eu estou cansado, mas que seja feita a vontade dEle.
É assim que o cristão deve terminar a sua vida. E quem ajuda a gente a terminar assim? A Santa Igreja, a comunidade, os ministérios, os que servem. Que Deus seja louvado na vida de vocês dois, que hoje recebe esse ministério, na vida do nosso diácono permanente, da sua esposa, dos seus filhos, do nosso pároco e do padre Joaquim. Que Deus seja louvado na vida dos vocacionados, pois nós estamos no ano vocacional. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são muitos. São João Batista, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós.